que nos acompanham no canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. A paz do Senhor. Nessa quarta-feira, após o domingo da Epifania do Senhor, a liturgia nos traz como texto para reflexão Marcos 6, versículos 45 a 52, texto que narra Jesus andando sobre as águas. A narrativa sugere que a interpretemos como uma epifania, uma manifestação de Jesus endereçada aos seus discípulos. O relato sublinha o contraste entre a revelação de Jesus e a incompreensão por parte dos 12. O Evangelho segundo Marcos apresenta o mistério de Jesus e o seu caminho, estritamente conectado ao seu messianismo sofredor, que tem na cruz seu ponto de chegada. Durante o ministério de Jesus, sua pregação e com autoridade suas ações portentosas suscitaram não apenas a admiração do povo, mas também incompreensão e rejeição por parte de muitos. Participam dessa incompreensão também o grupo dos discípulos de Jesus, daqueles que caminham com ele e que partilham também com ele o anúncio do reino de Deus. Esse trecho, que tem como cenário o mar, segue imediatamente o relato da multiplicação dos pães, no qual os discípulos foram mediadores desse evento extraordinário que revelou o messianismo de Jesus, mas ainda incompreendido pelos discípulos. Após o evento da multiplicação dos pães, Jesus obriga os discípulos a entrarem na barca para atravessar o mar, enquanto ele mesmo despedia o povo e subia a montanha para orar. Durante as últimas horas da noite, Jesus vê os discípulos em dificuldade, remando contra o vento, e vai ao encontro deles andando sobre o mar. Esse traço recorda a imagem de Deus que caminha sobre as ondas do mar, conforme o livro de Jó, capítulo 9, versículo 8. A ideia de manifestação cristológica é também fortalecida pelo uso do verbo passar adiante, ligado à tradição de teofanias da versão grega do Antigo Testamento. O exemplo disso é a narrativa do livro do Êxodo, na qual Moisés se coloca na fenda da rocha enquanto Deus passa. A reação dos discípulos ao ver Jesus é de medo e incompreensão. Pensaram ser um fantasma, gritaram e ficaram espantados, pois viram Jesus, mas não o reconheceram. Ante essa reação, Jesus lhes fala, identificando-se: "Tende coragem, sou eu, não temais." Qual o significado dessas palavras? A expressão "tende coragem" é usada como exortação e estímulo, e é a mesma empregada no relato da cura do cego Bartimeu, quando chamam ele para ir até Jesus. A expressão "sou eu" é uma fórmula estereotipada de reconhecimento, por meio do qual Jesus esclarece sua própria identidade para tranquilizar os discípulos. Deve-se ter em mente, porém, que essa expressão carrega uma densidade teológica muito notável, visto que aparece no Antigo Testamento como uma fórmula das revelações de Deus, como, por exemplo, o trecho da sarça ardente. Pronunciada por Jesus, nos propõe interpretar esse acontecimento na linha das revelações de Deus e tem a intenção de manifestar o mistério que envolve a identidade de Jesus. Também a expressão "não temais" é um elemento típico de manifestações sobrenaturais, divinas ou angelicais. Em Marcos 5, versículo 36, Jesus dirige esse mesmo convite a Jairo antes de ressuscitar a sua filha. O contraste entre a aparição de Jesus e o medo dos discípulos tem analogias com a situação da tempestade acalmada, em Marcos 4, versículo 39, e com as aparições pascais narradas no Evangelho de Lucas. Nessas experiências paradoxais, Marcos vê indicado o caminho genuíno da experiência de fé. Não é possível entender o verdadeiro significado dos gestos e das revelações de Jesus, a não ser quando se compreende quem ele é. A incompreensão dos discípulos é nesse episódio
comentada duramente pelo narrador. Não compreenderam acerca dos pães, mas o seu coração estava endurecido. O fato de não compreender quem é Jesus e o conteúdo da sua mensagem é uma constante dos discípulos durante a primeira parte do Evangelho de Marcos. O tema do coração endurecido, típico da linguagem do Antigo Testamento, indica uma atitude de incompreensão e incredulidade e muitas vezes até mesmo de hostilidade aberta do ser humano para com Deus. Isso ocorre várias vezes no Evangelho de Marcos para expressar a incredulidade diante da pessoa e das obras de Jesus. Embora o texto relacione a incredulidade dos discípulos com o milagre dos pães, o objeto da incompreensão é, na verdade, o próprio Jesus e seu mistério. Depois da multiplicação dos pães, este já deveria ter sido compreendido por parte daqueles que caminham com ele, daquele grupo dos mais íntimos de Jesus. O motivo da cegueira dos discípulos, seu coração endurecido, nada mais é do que a incapacidade de acreditar. Um acontecimento que realmente coloca os discípulos entre os que estão fora, entre aqueles que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. O Evangelho de hoje nos convida a pensar na disposição do nosso coração para acolher a revelação que o Senhor faz de si mesmo nas diversas situações da vida. Qual a nossa atitude diante do Senhor que vem ao nosso encontro? Somos capazes de realmente ver quem é Jesus? De reconhecer o mesmo em situações adversas e até mesmo de desesperança? Tenhamos ânimo, diz o Evangelho, e abramos o nosso coração para o que Jesus quer nos revelar de si mesmo, de sua pessoa, para que possamos penetrar no mistério de sua vida e sua missão e assim possamos enfrentar as águas turbulentas da vida.